Olá, boa tarde a você que nos assiste. Meu nome é Fernanda Viegas, eu sou repórter da Editoria de Cidades do jornal O Tempo. E hoje o nosso bate-papo será sobre segurança em casas noturnas. Isso porque, há cerca de 9 dias, um incêndio matou 237 pessoas em uma boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E essa situação, comoveu a muitos brasileiros que agora se preocupam, e temem que o novo acidente parecido possa voltar a acontecer. Então aqui comigo hoje estão meu colega Anderson Rocha, que é repórter do portal O Tempo Online. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos nossos queridos que vieram participar com a gente e a todos que assistem. Convido vocês para enviar perguntas, dúvidas sobre segurança de incêndio, casas noturnas e demais prédios, construções, para enriquecer a nossa conversa aqui. Tá certo, obrigada, Anderson. Também aqui conosco estão o diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA Minas, o engenheiro civil Clemenceau Chiabi. Uma boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Boa tarde, prazer também. Obrigada, Clemenceau. E também o engenheiro de segurança, o senhor Santelmo Xavier Filho. Muito obrigada pela sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a você, boa tarde a Anderson, boa tarde. Clemenceau, a todos que assistem. Comunico também a nossos internautas, que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi convidado para estar aqui debatendo conosco o tema, mas nenhum representante foi enviado a essa tarde. Então vamos iniciar, A tragédia, que aconteceu em Santa Maria colocou a população em alerta, Tá todo mundo muito amedrontado, se sentindo pouco seguro a ir em boates hoje em dia. E as autoridades até começaram, essa semana, a vistoriar muitas casas. Em Belo Horizonte, 43 já foram visitadas. Então eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: a gente pode se sentir seguro? Realmente há essa segurança ou as casas precisam ainda tomar alguns cuidados para receber melhor seus frequentadores? Bom, eu estive fazendo uma turnê com o pessoal do jornalismo do Tempo. Nós visitamos 4 casas noturnas e das que nós visitamos, nós podemos dizer que algumas delas, praticamente, elas seguem bem as normas de segurança. Precisam, às vezes, de algum aperfeiçoamento. Agora, nem todas nós encontramos a situação sendo ideal. É importante que tanto nós, que somos profissionais, quanto o próprio público em geral, também pense nestas situações. Ou seja, o público em geral, antes de se dirigir a uma casa de shows, ou uma boate, deveria procurar ter informações de amigos, parentes, frequentadores assíduos, para verificar, antes de se encaminhar até ela, se o ambiente é seguro, se ele realmente permite às pessoas fazerem aquilo que elas esperam, que seria exatamente se divertir, Então, eu recomendaria que as pessoas aprendessem a observar o seguinte: antes de mais nada, é fundamental que tenha bastante saída para a emergência em caso de necessidade. Porque você pode ter um excelente equipamento de combate, pessoal treinado, você pode ter tudo isso. Mas o fundamental é você sair, abandonar o local. Porque os incêndios, às vezes, causam temperaturas de até 1000 graus no teto e de temperaturas de 300 graus aproximadamente no piso, de 3 a 4 minutos de incêndio. Então, o fundamental é a evacuação emergencial. E essas portas de segurança, vamos dizer assim, tem uma quantidade realmente que é necessária da gente estar verificando? É importante que a gente chegue no local e já verifique onde elas estão? Como que isso indica? Sim, essas normas todas, elas constituem as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. E normalmente eu diria o seguinte: quem quiser montar uma casa de show, quiser verificar segurança de casa de shows, é fundamental que contrate um engenheiro formado nessa área que é de segurança do trabalho, porque ele vai seguir rigorosamente as normas tanto da ABNT quanto as normas da Portaria 3214/78, que são as normas de segurança, principalmente NR23, proteção contra incêndios, e vai fazer um projeto de prevenção e combate ao fogo, a princípios de incêndio, projeto de prevenção de pânico,
conforme a legislação, para que o proprietário possa retirar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB. Então, isso é fundamental, né? Contratar um profissional que seja habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Okay? Certo. Você pode comentar outros itens de segurança que a gente deve destacar nessas casas, além dessas portas que o senhor, né, destacou de evasão? Uhum. Por exemplo, seria necessário equipamentos para a extinção de um princípio de incêndio, né? Extintores, por exemplo, que são localizados a 1,60 m de altura, tem que ter na base do piso uma área que não possa ser obstruída, de 1 metro por 1 metro, tem que ter sinalização, tem que ter, por exemplo, sinalização indicando se tem uma escada, uma saída de emergência, uma iluminação de emergência fundamental. Aquelas parecidas com de cinema? Sim, mas preferencialmente eu acredito que a iluminação deveria ser no piso, porque a fumaça ocupa a partir de 20, 30 centímetros a partir do piso e normalmente o que vai acontecer é que as pessoas não vão enxergar, né? Então a iluminação até deveria ser mais para o piso, porque aí, tipo a de avião, né? Porque aí a pessoa conseguiria enxergar um caminho, por exemplo, uma rota de fuga, tá? Além disso, por exemplo, seriam interessantes os sprinkles, que são chuveiros automáticos, caixas com mangueiras, hidrantes, tudo direitinho e o pessoal treinado, né? Bombeiros civis, brigada de combate ao fogo, tudo isso que a gente trabalha nas empresas. Normalmente, quando um engenheiro de segurança ele está em atividade em empresa, ele monta uma CIPA, ele produz planos, né, de segurança, tudo isso ele pede ao proprietário da empresa. Agora, para a legalização de uma casa de show, isso deve ser feito normalmente também. Então, para se obter um laudo, um alvará da prefeitura, para se obter um laudo do Corpo de Bombeiros, o AVCB, tudo isso tem que estar rigorosamente em dia. Certo. E Clemenceau, a gente já teve um episódio parecido, né, com esse de Santa Maria aqui em Belo Horizonte, há 11 anos, né, no Canecão Mineiro. A gente também teve um incêndio, né, que também matou 7 pessoas, foi grave a situação aqui em Belo Horizonte. E a gente pode pensar, Belo Horizonte aprendeu com essa situação, Belo Horizonte hoje se prepara melhor para receber seus frequentadores em boates, ou a situação aqui também é grave ainda? Bom, sem dúvida nenhuma, o aprendizado em Belo Horizonte ele foi primordial, né? Foram 7 mortes, quase 200 feridos. E eu vou corroborar com o Santelmo aqui em relação à legislação. Desde 2005, Belo Horizonte tem uma legislação de ponta em relação a isso. Então, hoje, é necessário, após a execução de um projeto, por um engenheiro credenciado, com conhecimento, registrado no CREA, a vistoria do Corpo de Bombeiros para verificar se está tudo em conformidade. Depois, então, ele emite o AVCB e a Prefeitura de Belo Horizonte ainda exige um laudo técnico de segurança que vai atestar a condição de segurança por um profissional registrado no CREA. E sem essa documentação, não consegue-se o alvará, né, de funcionamento. Então é importante quando você vai a qualquer edificação de uso coletivo, não só boates, a casa de show, mas hotel, restaurante, shopping center, hospital, casa de show e qualquer prédio de condomínio, de salas, de apartamentos, qualquer edificação de uso coletivo tem que estar preparada para o escoamento de pessoas em situação de pânico, que eu acho que é o mais importante nessa situação. No caso do incêndio, evidentemente, além da fumaça da parte visual, tem a parte de toxicidade da fumaça, dependendo do que é queimado. A gente viu isopor, viu espuma de poliuretano, os cabos elétricos, a gente vê esse plástico aí, ele emite um gás halógeno, que é a base de ácido clorídrico, assim como a espuma também, e que isso, só para o pessoal que não é do ramo da engenharia, o ácido clorídrico é a água sanitária, que ele é bem diluído. Imagina você cheirar um negócio daquele concentrado, né, por meio de fumaça, aquilo em 3, 4 minutos já pode até matar. Então é importante, nessa situação de pânico, que as pessoas se certifiquem do escoamento o mais rápido possível, como o Santelmo falou. Certo. E o que acontece? Por que será que os donos de estabelecimentos, né, a gente continua achando erros nas casas noturnas desses donos, né? O que eles fazem? Por que eles não fazem esse item de segurança? É caro?
manter uma casa segura, é caro colocar todos os equipamentos necessários, né, que os engenheiros pedem, que o corpo de bombeiros pedem, e fica caro para eles. Aí seria essa motivação para muitas vezes eles não se adequarem, né, antes de acontecer uma tragédia, de acontecer um acidente? Eu não vou generalizar aqui e falar que está todo mundo errado ou que está todo mundo certo. Agora, o que a gente vê é que para o processo de licenciamento, para conseguir o alvará, ele tem que cumprir todos os itens. Isso é fato. Então, ele necessariamente tem que cumprir esses itens e não existe preço nenhum de item de segurança que você possa economizar e colocando uma vida em risco ou várias vidas em risco. Mas o mais importante que a gente pensa aqui é que ele obtém o alvará e cumpre. Aí ele passa por um processo de reforma ou por um processo de decoração e um extintor que está no meio da parede pode ficar feio para um decorador. Não vou falar que tem decorador que pensa assim, mas ele não estudou a segurança do trabalho, né? Então, ele tira aquele extintor dali, ele põe no chão em outro lugar e ele muda um revestimento, coloca um revestimento inflamável e a gente tem hoje no mercado vários materiais que protegem o fogo. Inclusive a gente colocou um vídeo que ele pode ser assistido daqui a pouco. Então pode ser feito uma pintura, pode ser feito um revestimento com argamassa projetada, pode ser feito um revestimento com placas de gesso ou então de lã de rocha. Então tem vários materiais homologados, a gente falou, são 37 instruções técnicas, estão fazendo a 38ª agora do Corpo de Bombeiros, explicando item a item, como é que funciona cada porta, cada extintor, como é que deve ser feito. Então a gente pensa que numa reforma ou numa obra de decoração, que contrate também o engenheiro de segurança do trabalho, registrado no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para que ele acompanhe essa obra e verifique se eles não tiraram ou se eles colocaram algum item em risco nessa situação de incêndio e pânico. Para verificar como é que estava o projeto, né? Isso. E se essa nova reforma não vai... Exatamente, adequar a reforma a essa situação e deixar a casa, o estabelecimento de uso coletivo, que vão ressaltar, que a gente pensa só em boate, mas não é não. Né? Vão ressaltar um shopping center também, em condição de escoamento numa situação de pânico. Locais onde muitas pessoas se concentram, Sim. Né? Agora, nós temos algumas perguntas aqui se dos quiser nossos... colocar até o vídeo, né? Podemos colocar antes, né? Isso, vamos passar o vídeo para ele explicar, por favor. Ele está arrumando ele. Esse caso é um papelão que ele está recoberto com a tinta que chama tinta intumescente, que é uma tinta antifogo, e ela vai suportar por até 3 horas fogo de 1.100 graus. Então, você pode ver que pode colocar até a mão do lado de trás lá que não vai dar problema. Um revestimento desse, você vai me perguntar, é caro, é? Mas ele numa situação de incêndio dentro de uma casa, ele vai preservar não só as pessoas que estão dentro, mas a estrutura, para dar tempo para os bombeiros entrarem e fazer o resgate com segurança. Porque a estrutura do prédio ela pode cair também, principalmente se ela for metálica. É a própria segurança do prédio, né? Porque se acontece desaba. Algo com o prédio, o prejuízo é muito maior do que o investimento prévio, né? Exatamente. Geralmente, em 10 minutos, a estrutura metálica costuma vir a colapso. Já começa a escoar. Mas também, quando a pessoa ela investe, né, ela gasta, vamos dizer assim, com itens de segurança, ela acaba gastando uma vez e vai ter esse processo por muitos anos, não é isso? Assim? Particularmente, eu acredito o seguinte, você tem que escolher bem até o terreno para a implantação do empreendimento. Né? Porque, se você me perguntar qual seria uma casa de shows ideal, ela seria no meio do terreno, no nível do piso, porque o fogo sobe. Então, quem coloca uma casa já no primeiro andar, já tem o risco de estar totalmente bem aparelhado, mas o seu vizinho de baixo, por exemplo, às vezes pode iniciar ali por um curto-circuito um princípio de incêndio e esse fogo vai subir e vai atingir lá para cima o empreendimento da pessoa que tem a casa de show. Então, por exemplo, já para mim teria que ser no nível do piso da rua, com várias saídas de emergência, por exemplo, laterais, frontais, ao fundo, com porta corta-fogo, com bateria de gás, né? Principalmente porque o fogo às vezes começa onde tem maior necessidade de enfiações, de equipamentos, né, eletroeletrônicos, que é o palco. Né? Então, e a compartimentação, né? Tem que ter compartimentação, preferencialmente, porque aí a porta corta-fogo ela faria isso, ela fecha. E alguns segundos a bateria de gás extingue automaticamente, porque se você não tem oxigênio acima de 9%, você não tem fogo. Né? Nós temos 21% de oxigênio no ar, e aí, dependendo, se tiver entre 16 e 23, você tem ainda fogo. De 13 a 16 você tem um fogo incubado, quer dizer, quebrar um vidro,
pode dar um backdraft, que seria uma explosão. E normalmente esses ambientes costumam, a fumaça que todo mundo pensava que não entrava em reignição, ela, com o aumento da temperatura, ela vai lançar as primeiras chamas, que é o que eu disse, que vai dar o chamado flashover, e aí a temperatura em 3, 4 minutos no teto chega a 1000 graus e queima tudo que está ali dentro. Eu acredito que esse pessoal, além da intoxicação por cianetos, eles também não conseguiram sair, muitos deles, porque o fogo não tinha muita oxigenação. Você tinha uma área, apenas uma porta muito não muito estreita, vamos dizer assim, a meu ver, pelas normas, né, que a gente está acostumado a seguir, que seriam... Parece que é 1,10 m lá. No mínimo você teria ali... Lá a realidade lá de Santa Maria era 1,10 m. No mínimo 3 metros, 2 portas de 3 metros. No mínimo, mas eu acho que ainda mesmo assim poderia ser aprimorado, por causa disso que eu disse. A temperatura é muito elevada e a velocidade das chamas às vezes chega a 36 quilômetros por hora. 36 km por hora ou 10 metros por segundo. Há um tempo atrás, só Linford Christie, o homem da sapatilha dourada, corria nessa velocidade. Então, quer dizer, nós que não somos atletas, eu já fui há muitos anos atrás, mas a gente não teria velocidade para escapar das chamas. E em fogo aberto, por exemplo, no caso de uma floresta, só para vocês fazerem uma ideia, a velocidade para escapar chamas chega a ser superior àquela velocidade do guepardo, o chitá, que é mais de 105 km por hora. Muitas equipes de bombeiros na Americana já morreram em florestas, incêndios florestais, por causa disso, de ficarem num ponto cercados pelas chamas e confinados, não conseguiram sair. Bom, nós temos aqui diversas perguntas de vários internautas. Eu quero até pedir a vocês que nós possamos tentar responder a todos, né, com devida atenção. A primeira aqui é do Eduardo Peixoto, de Belo Horizonte. Ele está perguntando se o documento que autoriza o funcionamento de uma casa noturna deve ficar visível. Isso porque uma ótima legislação não é suficiente sozinha, é necessário haver fiscalização, né? Eu quero saber, então, ampliando a pergunta dele, além desse documento que pode estar visível, o que as pessoas, né, que estão indo a uma casa, o que elas podem fazer para incentivar essa fiscalização das casas, né, para que elas funcionem corretamente? Os alvarás têm que ficar visíveis, né? E eles têm que ficar. Mas no geral? No geral deveriam ficar. A prefeitura, na fiscalização, vai ter que autuar, né? Tem que autuar. Agora, o que ocorre é o seguinte, além disso, as pessoas podem visualmente verificar, né? Existe ali extintor de incêndio, sinalização, luz de emergência, né? As entradas permitem também evacuação em fluxo contrário, existem saídas de emergência com barra antipânico, existe chuveiro no teto, por exemplo, automático, igual a gente vê em tudo quanto é shopping. Na minha sala, no centro da cidade, tem 2. Eu tenho uma sala no 16º andar num edifício. Tem 2 sprinkles no teto da minha sala. É uma sala pequena. Quer dizer, num ambiente que vai reunir essa multidão de gente, é necessário, né? Aí, quando se fala em custo, pergunto, por exemplo, a todo o público que assiste, será que uma economia no equipamento desse, ela valeu a pena, por exemplo, num caso de uma tragédia tão elevada? Ela é preferível, às vezes, mesmo que a norma não me peça, que eu cumpra algumas coisas. Por exemplo, eu até sugeriria, a norma não pede, ela pede lá extintor do tipo A, do tipo B e C, mas existe hoje um extintor muito mais potente, que é o que nós utilizamos no nosso veículo embaixo do banco, que é o extintor ABC. Então, quer dizer, ele é mais caro, ele não permite todas as classes de fogo, e ele não permite falsificação, porque já aconteceu de pessoas tentarem utilizar, às vezes, um extintor de incêndio está carregado com farinha de trigo, que é até explosivo também, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, nós temos que tirar as pessoas que não querem levar a sério a normalização, na legislação. Uma segurança, né? E Clemenceau, se não houver todos esses equipamentos necessários, o que a pessoa pode fazer? A quem ela deve procurar para uma denúncia, por exemplo? Primeiro que a pessoa leiga não vai saber o que é necessário e o que não é. Então, se ele tiver o alvará de funcionamento, já é um ótimo sinal. É um indicador, né? É um indicador que ele cumpriu, pelo menos num primeiro momento,
as normas vigentes, né? E outra pergunta que eu faria, por exemplo, que eu oriento filhos quando vão, perguntar como é que funciona a casa, para o próprio recepção lá, como é que funciona a casa numa situação de pânico, como é que ele vai sair, como é que é a saída dele, né? E se tem uma brigada preparada, né? À disposição. Agora, qual que seria, obviamente, a prefeitura, né? A denúncia tem que vir da prefeitura, certo, que hoje está com a parceria junto ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para fazer inspeções nessas casas. Fernando, tem mais uma pergunta aqui, ampliando, né? Porque acho que essa preocupação, é claro que é importante nas casas noturnas, mas também em casa. O Teves Lúcio Pereira, ele está perguntando o seguinte: que tipo de material inflamável não se deve ter de jeito nenhum em quartos infantis? Algum que as pessoas achem inofensivo, comum e que passe desapercebido. Colônias, perfumes, por exemplo, né, dentro do guarda-roupa, alguma coisa desse tipo, álcool. Né? Às vezes as mulheres que gostam muito de embelezamento utilizam muito acetona. Tem vários produtos inflamáveis que ficam dentro das residências. Até mesmo uma pessoa fumante conseguiria pôr fogo. Com certeza. Dormindo, por exemplo. Cortinas, né? Também, talvez. As cortinas têm algumas persianas que costumam ter correntes. Essas persianas verticais costumam ter correntes. Às vezes essa corrente ela pode se soltar com o tempo de utilização, com uma certa falha do tipo de material, e atingir, por exemplo, um plug colocado numa tomada, né, e dando um contato, ela causa um curto-circuito. Então, até para se comprar uma cortina hoje em dia, a gente precisa pensar, como é que vai ficar a minha segurança daqui a um tempo? Né? Por exemplo, um quick leg, um disjuntor termomagnético, ele às vezes ao desligar, ele, se tiver um Benjamin utilizado erroneamente, porque nós não recomendamos a utilização, ele vai desligar depois que o fogo já se instalou ali num carpete, numa cortina. Né? Então tem que se evitar o abuso desses tipos de gambiarras, né? Nós chamamos de gambiarras, e evitar emendas nos fios. Toda ligação, segundo a NR10, tem que ser feita através de plug e tomada. E eu encontrei em boates, inclusive, enfiações, né? Foi tirado foto, só não saiu em Belo Horizonte, só não saiu na reportagem, mas tinha, por exemplo, 3 emendas em fio, né? Embaixo de um degrau, numa dessas casas. Eu só não vou dizer o nome, mas é uma das incorreções, ou seja, a enfiação estava fora do padrão da norma ABNT. Isso significa risco, no mínimo, de choque elétrico, e de cada 5 choques, um pode ser fatal, né? Não sei se é o primeiro ou o último, não gostaria de tentar, e, logicamente, também a questão de princípio de incêndio. E aí vem o pânico generalizado, pisoteio, etc. e tal. Só para complementar essa questão do quarto das crianças, tem quartos que a gente vê que são muito cheios, né? Sim. Tem muitos brinquedos, muita roupa de cama, muita coisa no mesmo espaço. Isso também pode comprometer. O ideal é que o pai faça um quarto mais organizadinho, com menos ali coisas inflamáveis, né? Ursinhos de pelúcia. A própria eletricidade estática pode iniciar algum princípio de fogo, né? Que seria o quê? Só para ficar mais claro. A própria roupa que você tira do corpo, de vez em quando dá uns choque saindo de um carro. Né? Choque saindo do carro, às vezes você pisa num carpete, encosta numa maçaneta e toma um choque, e assim sucessivamente. Então, em realidade, tudo tem que ser estudado. Né? O lar é o ambiente de repouso do cidadão, é o reduto inviolável. Agora, nós temos que tomar cuidado para não causar problemas. Em Belo Horizonte, já li muito em jornais que, acabando a luz, algumas empregadas domésticas iam dar banho nas crianças e acendiam uma vela próximo de uma cortina, né, e que essa cortina já caiu em cima de crianças e, infelizmente, já levou a óbito. Né? Quer dizer, antes de tomar qualquer decisão, a pessoa precisa pensar numa regrinha simples, que pode ser ensinada aqui. Né? Chama-se what if, traduzido para o português, e se. Né? E se eu fizer isso? O que pode ocorrer em seguida? Não é ser pessimista, né? É pensar nas possibilidades. É pensar em prevenção. E se acontecer? Eu vou complementar aqui, Santelmo, com alguns pontos. A gente tem que tratar muito a prevenção, né? A gente não pode simplesmente ir na correção. Prevenção significa não gerar o fogo. Então, você também não vai deixar de decorar o quarto do seu filho, mas uma proteção na tomada, para que o menino possa colocar um grampo de cabelo. Eu mesmo, quando criança, já coloquei e tomei choque. Imagino, né? Que minha mãe deve ter gostado muito. Mas se tivesse alguma cortina em cima, alguma coisa, poderia ter incendiado um carpete embaixo.
Não fumar dentro de casa, onde tem material combustível. Vai fumar do lado de fora, até bom para a saúde de quem está dentro de casa. Fósforo, isqueiro e acendedor de fogão, manter um local seguro, longe das crianças. A gente também vê, todo mundo fala, mas a gente vê, a pessoa está com churrasqueira ligada, o fogo está apagando, vou jogar um álcool lá dentro. Vai pegar fogo nele, vai explodir, não tem jeito. Né? São motivos. Agora, o principal eu vejo com muita frequência, que eu acho que a gente está até com o tempo meio apertado, mas é a porta corta-fogo dos prédios comerciais e residenciais. Isso é fundamental que ela fique fechada. A gente vê muita porta aberta com a lata de lixo segurando. Vazio. Com vazio, para poder circular um ar, para poder facilitar andar de um andar para o outro. Perdeu a função. E também, por questões de segurança, em prédios comerciais onde tem um andar corrido, ou então onde é um apartamento por andar, que eles trancam a porta. Então, no caso de incêndio... Tetra-chave. Com tetra-chave. Aí ninguém no caso de incêndio, ninguém abandonar. consegue sair. Exatamente. Temos aqui uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: um alvará de funcionamento, ele pode ser falsificado? Por que a gente vai olhar no alvará? Porque a pessoa pode muito bem falsificá-lo, imprimi-lo. Nós, como meros consumidores, frequentadores... Né? Tem um selo, selo de um órgão... O que? É um alvará emitido pela prefeitura. Eu imagino que tem um carimbo específico da prefeitura e algum número. Agora, é difícil a pessoa... José Torres, de Belo Horizonte. Eu creio que a prefeitura não tem conhecimento da legislação detalhadamente. Eu creio que não existe uma consulta por internet para você chegar, digitar um número no site da prefeitura e pegar. Mas fica uma sugestão. Se não tiver, não vou ser leviano falar que tem ou que não tem, porque eu não conheço. Mas se não tiver, seria uma sugestão para a prefeitura. Uma coisa que pode olhar é se o alvará está com a validade em dia, né? Sim, porque ele tem validade de 3 anos. Em casa de show, 3 anos. Casa de show, 3 anos. Vou te dar um exemplo sobre o que ele falou. Eu, por exemplo, fiz um mestrado em Santa Catarina e o meu histórico escolar eu peguei na internet. E embaixo vem lá, né? Se você quiser se certificar se esse histórico é verdadeiro, né? Você entra no site num campo específico e digita essa senha aqui e ele vai te dar uma resposta. Certo. Então, quer dizer que esse problema pode ser matado exatamente da forma como o Clemenceau usando a tecnologia falou. Que a gente tem hoje. É verdade. Exatamente. O próprio engenheiro que assina o laudo e no alvará vem o laudo e qual que é a validade do laudo e qual que é o nome do engenheiro, o nome e o número do CREA do engenheiro. No site do CREA você pode consultar pelo número do registro dele, você vai verificar qual que é a modalidade dele e se ele está em situação regular ou não perante ao CREA. Clemenceau, relembrando aqui para Ana Laura Ferreira, ela é empresária, ela tem um bar em Contagem, está perguntando: gostaria de fornecer um treinamento aos meus funcionários. Que órgão devo procurar? Que tipo de treinamento? Qual que é o custo disso? Ela tem essas... Existem cursos de formação de brigada, né? De brigada particular. E eu acho que na internet você vai procurar, vai conseguir achar várias. São empresas especializadas. Por exemplo, muitas das vezes você pode obter treinamentos consultando um engenheiro de segurança, sim, às vezes um técnico em segurança, um médico do trabalho, né? Porque existem empresas especializadas para fazer treinamento. Normalmente os treinamentos, às vezes até do próprio Cefet, eu mesmo é que me encarregava de fazer, às vezes para treinamento de eletricista, para NR10 e algumas outras formas, né? Formação de CIPA, brigada, mas todo engenheiro de segurança é habilitado para fazer isso aí, ok? Certo. Mas assim, esse alarme todo que está acontecendo, é claro, né? Muitas pessoas morreram, então a gente realmente fica assustado. Mas as pessoas hoje, elas devem realmente sair de casa com essas preocupações ou dá para sair mais tranquilo? Não precisa ficar com essa situação também na cabeça, esperando que ela vá acontecer a qualquer momento novamente? Ou a gente realmente tem que ficar mais atento, tem que ser mais perspicaz mesmo, perceber melhor o ambiente onde a gente frequenta? Como que é? Assim, uma dica para esses jovens que estão nos assistindo agora, que, né, os pais devem estar falando na cabeça deles: cuidado, não vai naquela boate, é melhor você ir para um bar aberto. A gente tem que ter pensamento positivo, né? Tem que ter muita fé, muita esperança de que tudo vai dar certo, né? E o próprio lema nosso da bandeira já diz ordem e progresso, né? Então nós somos um país que tende a ser bem ordeiro, progressista. Eu vejo que nós devemos nos preocupar, mas não entrar numa paranoia. Não é porque ocorreu uma tragédia em um determinado local que nós vamos ter outras similares ou piores em determinados outros locais. O que nós temos que fazer é cada um fazer a sua parte. A segurança, como saiu publicado aí na entrevista que foi feita no artigo do Tempo, no domingo, segurança é igual um elo, né? Se você é um elo de corrente, né? Uma corrente inteira. Se você inspecionar mal um elo e ele estiver ali corroído, é ali que vai partir.
Então, nem sempre o defeito vai estar pela má prevenção no ambiente. Às vezes, os seres que frequentam é que provocam. Eu vi, por exemplo, na porta da galopeira, por exemplo, o lixo. O pessoal que fica na fila ali joga lixo. Eu recomendaria que colocassem uma série de lixeiras ali, que o pessoal aprendesse a utilizar convenientemente a lixeira. Porque senão só o lixo acumulado, basta um toquinho de cigarro, né, que eles chamam de bituca ou guimba, alguma coisa, ali está instalado um princípio de fogo, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que fazer a sua parte. Então, não adianta muito a paranoia, é lógico. Vou sair para me divertir, vou procurar uma casa que me dê o maior retorno do investimento que eu vou fazer, mas eu também tenho que cumprir a minha parte social de não ser o acidentino, vamos dizer assim, ok? Não sei se vocês podem explicar isso para o Thiago Sumer, de Betim. Desculpe, Thiago, não sei, né, dizer esse sobrenome. Qual que é o risco de um carro a gás? Existem riscos, como todo, mas enfim, qual seria esse risco? Sim, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Eu já vi na internet, na frente de um Gol, maravilhosa, e a traseira dele toda explodida. Nossa. Ok? Então, significa o seguinte, gás, só para dar uma ideia. Eu já frequentei escola em frente ao Cefet, por convite, fui lá dar uma palestra, chama-se Maurício Murgel. Na época, tinha uma senhora mexendo com uma panela industrial, fazia aquela merenda toda, com um avental plástico e um isqueiro no bolso, bem transparente também. Então, eu recomendei ao vice-diretor que não permitisse que o isqueiro fosse somente aquele de pedra, porque eu que trabalhei em empresas, nós já tivemos casos, por exemplo, de um vazamento de um isqueiro a gás e a perda de um veículo Gol de uma empreiteira. Não na época que eu trabalhei lá, mas anteriormente. Então a gente aprende com os acidentes dos outros, né? Então a gente não recomenda, porque um simples isqueiro a gás tem um poder de detonação equivalente a 3 bananas de dinamite. Portanto, não podemos, né, liberar isso assim de qualquer maneira. Agora, imagina um cilindro de gás. Imagina, por exemplo, mas um o que cilindro que de 45 na prática? quilos. Um erro na instalação? Vazar, poderia vazar, vazar e explodir, com né? calor ele explode. Isso é Porque comum? o fogo forma-se num triângulo. Calor, combustível e o oxigênio do ar, que é chamado comburente. Ali dá a primeira chama. E essa primeira chama, o combustível já estando na forma gasosa, em grande quantidade, é uma explosão, né, de enormes proporções. Um cilindro, por exemplo, de 45 quilos de gás pode levantar aí quase um meio quarteirão. E agora você imagina, por exemplo, na Praça Tiradentes, às vezes, quando foram feitas algumas inspeções, o pessoal encontrou lá bateria de gás com 12 cilindros em lanchonete. Já aconteceu isso há tempos atrás. Meu Deus. E é bom não a podemos sair de casa mais. Vamos pode completar aqui, fazer a conversão, caso o carro não seja original, em oficina credenciada, com cilindro homologado, testado, e manutenções periódicas, isso é o mais importante. Mas assim, a gente também tem que lembrar que acidentes também acontecem em ambientes abertos, né? Não é só em locais fechados. Igual agora a gente vai ter, né, um evento que tem aqui em Belo Horizonte, o Axé Brasil, que são muitas pessoas que participam. É um local grande, mas a aglomeração de pessoas também é muito grande. Ali também tem riscos, né? Como que a pessoa que vai a um evento desses, eventos grandes, também participam de jogos, né, no Mineirão, como que a pessoa, ela pode se fazer a segurança dela, como que ela pode ter cuidados ali nesses ambientes para ela mesma se prevenir, para ela não se ver em situações de risco, né? Como que a gente pode dar dicas assim? Lugares que ela possa ficar, que sejam mais próximos da saída. Existem essas dicas? Ou não? Bom, eu já fiz alguns planos de prevenção de pânico para locais tipo assim, Praça da Estação para a Igreja Católica, né, com banda tipo 14 bis, por exemplo, local de muita gente. E é lógico, são feitos planos de prevenção de pânico, né, por profissionais da área de segurança. E esses planos também são analisados pelo Corpo de Bombeiros. E eu gostaria até de recordar, né, que quando a gente vai assinar um plano desse, na presença do bombeiro, para dar aquela liberada última, a gente poderia estar ouvindo a música do Skank. Me sinto só, me sinto tão só. Ninguém quer ficar nem para testemunha quando eu assino junto com os bombeiros um negócio desse. Então, por exemplo, é lógico, existem arquibancadas, existem palcos, tudo isso previamente analisado.
se tem trio elétrico, por onde vai passar, qual é o peso, as placas, né, enfiações, poda de árvore, tudo isso nós analisamos. Agora, tem que ser feito plano de emergência, de prevenção de pânico, plano de contingência, tudo por profissionais conhecedores do assunto. Não dá para entregar isso na mão de principiante. É a única coisa que eu posso dizer. Agora, as pessoas podem detectar. Existe, por exemplo, local, né, se eu precisar de um banheiro, tem banheiros à disposição. Se eu precisar, por exemplo, sair rapidamente daqui, onde está a saída de emergência mais rápida, né? Mas então o ideal é chegar no local e já fazer tentar fazer um reconhecimento. Nós temos que aprender com os animais. O gato, por exemplo, se você colocar um gato aqui, enquanto ele não sair e voltar umas 2 ou 3 vezes, ele não vai deitar em lugar nenhum, né? Eles só se sentem seguros se eles conseguem sair do ambiente rapidamente. Nós temos que aprender com os animais. Dizem até que as cobras e outros répteis preveem situações aí de abalos sísmicos, né? Elas ficam inquietas, costumam sair de perto ali o máximo possível. Okay? Vamos fazer mais uma última pergunta para a gente encerrar, que nosso tempo está curto, Anderson. Bom, deixa-me ver aqui. Acho que nós esgotamos uma boa parte das perguntas aqui. Tem uma do Luiz Carlos que é sobre chuveiro a gás, que, né? Você acha que já respondeu? Não sei, é diferente do carro, claro, mas é toda uma estrutura predial para um chuveiro a gás, né? E normalmente é o prédio inteiro que tem, não é? Ele está perguntando, é Luiz Carlos Lara de Contagem. Chuveiro a gás é mais perigoso que o tradicional? Normalmente, o que tem causado muito problema é porque ali você tem, no Rio de Janeiro, o monóxido de carbono, né? É o CO, cujo limite de tolerância é 39 partes por milhão, ppm, ou 43 miligramas por metro cúbico. Eu, como reformei muitos altos fornos, eu tenho que conhecer muito bem esse tipo de limite, porque senão eu não volto para fazer a próxima reforma. Porque havendo um vazamento, eu tenho que saber, né, se ele está dentro das condições. Quando eu for fazer, por exemplo, um corte de uma tubulação, quando eu libero para uma equipe entrar num ambiente confinado, eu preciso saber rigorosamente a medição. Existem equipamentos que fazem essa medição. No caso, por exemplo, dos ambientes onde existe gás, você tem detetores de gás vendidos no mercado, aí, se não me engano, posso falar uma marca aqui, Lorenzetti, e assim sucessivamente. Mas o maior problema do monóxido de carbono é exatamente o seguinte: quando apaga um piloto, aquele gás fica vazando durante horas. Só que ele não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor, né? Não solta as tiras. Do gás de cozinha que exatamente, tem cheiro, o gás de cozinha também não tem cheiro não, tá? O GLP não tem cheiro, é metano ou butano, nenhum dos dois tem cheiro. É que se adiciona o mercaptan, claro, né, que é um odorizante, mas o monóxido de carbono é um gás letal, porque ele causa carboxiemoglobina, tá? E ele dá preferência à ligação com o CO ao oxigênio no sangue. Então, asfixia química letal. Ele contribuiu muito na asfixia desse pessoal lá de Santa Catarina, junto com o cianeto. Na HCN, o limite de tolerância é só 4 ppm. É o chamado gás da câmara de morte, né? Então, ali, infelizmente, as variáveis se otimizaram praticamente todas, né? Que é o que a gente jamais gostaria de ter num ambiente desse, de risco. Em resumo, aquela chama piloto, verifica antes de entrar no chuveiro se ela está acesa ainda. Ventilação. Chuveiro, ventilado, janela aberta. Janela sempre aberta, ventilação, né? Ok. Clemenceau, se a pessoa não souber, né, aonde encontrar um profissional, como achar um profissional para ajudá-la nessas questões de pensar o ambiente que ela está, né, abrindo, estabelecimento, para questão de segurança, o CREA, ela pode procurar o CREA para estar indicando ela um profissional, para estar ajudando ela a achar um profissional na cidade dela? Sem dúvida. Não só isso, mas nós temos 2 entidades que trabalham com engenharia de segurança, uma é a AMES e outra é o IBAP, os dois estão instalados no 2º andar do CREA, vocês podem procurar. Vão ter vários profissionais registrados, aptos a fazer isso. AMES é a Associação Mineira de Engenharia de Segurança. Isso. IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias. Isso. Não é isso? Então, essas associações podem indicar profissionais. Agora, é importante o seguinte, que as pessoas sempre pensem que prevenção é muito mais barato do que sair correndo atrás do prejuízo. Para terminar aqui, uma mensagem bem rápida, nosso tempo já estourou. A Luísa Torres, eu não podia deixar de fazer a pergunta dela. Olha, eu adoro boates e minha mãe não me deixa mais ir depois da tragédia. O que vocês podem dizer para ela que sirva de alívio?
Para mãe do jovem. Deixa a Luísa ir à boate. Eu diria que bem rápido. Seria interessante que a mãe acompanhasse a filha em alguns eventos também. Para se sentir segura. Se sentir segura, porque existem casas aí em que os empresários têm procurado, né, melhorar o seu ambiente, torná-los a cada dia mais seguros. Você vê, por exemplo, o Canecão Mineiro, ele hoje tem outro nome, né? Parece-me que até de um bombeiro, né? Ex-bombeiro, e ele tem muita segurança. Né? Não vou dizer que 99,99%, mas está dentro de um limite de confiabilidade relativamente bom. Ok. Eu vou completar só o seguinte: jamais, em tempo algum, pirotecnia dentro de ambiente fechado. Não, isso é proibido. Isso deveria ser banido da legislação. Porque, por exemplo, você libera alguma coisa e não tem garantia de que aquilo que o cidadão vai utilizar é aquilo que realmente é permissível. Com certeza. E se vocês olharem nos últimos eventos de grandes incêndios, grandes tragédias no mundo inteiro, todos eles tiveram essa pirotecnia presente, né? Isso tem que ser feito por especialistas, com o máximo de segurança, com qualidade assegurada do artifício, etc. É tão complicado que eu não gostaria de assinar nenhum tipo de evento como responsável por isso. Okay. Eu me nego terminantemente. Tá certo. Então, quero agradecer muito a participação de vocês, né, o engenheiro de segurança que esteve aqui conosco, Santelmo Xavier Filho, muito e também a vocês. O diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, né, o engenheiro civil Clemanço Chiabi. Muito obrigada pela colaboração de vocês, explicações aqui hoje para a gente nessa tarde, e agradeço muito a você, internauta, que esteve conosco hoje, né, e pegou essas dicas aqui. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigada, Anderson, pela sua parceria. Fernanda. Muito obrigado, pessoal. E muito obrigado ao pessoal que mandou muitas perguntas, não pude fazer todas, tive que fazer uma seleção, mas fica para uma próxima vez. Tá certo, uma boa tarde para vocês e até a próxima. Boa tarde.